Agora, antes da gente entrar nas pautas quentes fervendo, eu queria trazer aqui algo que me deixou muito... Eu não vou dizer satisfeito porque é triste, mas me deixou também orgulhoso de saber que eu faço as perguntas certas, porque eu estou sendo processado justamente por dizer que no Brasil existe crime organizado e que esse crime organizado é mais forte que o governo. A AGU do Lula me processa, pede 300 mil reais em danos morais coletivos contra mim, justamente por isso. Mas agora, como é que vão se explicar esses mentecaptos da AGU diante dessa notícia? O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse durante sua palestra no LIDE, no Rio de Janeiro, que as polícias no Brasil têm maior dificuldade de trabalhar por falta de entrosamento e afirmou que o crime organizado é muitas vezes mais organizado que os estados. Vamos ouvir. A mim me parece que é chegada a hora de repensarmos o modelo da segurança pública. A criminalidade avançou muito, a criminalidade não é mais local, porque os crimes eram locais. Depois, Dom Pedro I institucionalizou a polícia, durante o Império o modelo foi o mesmo, na República Velha, ao longo das 7 constituições que tivemos no Brasil, sempre repetimos o mesmo modelo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o crime organizado muitas vezes está mais organizado que o Estado. Nós precisamos reorganizar o sistema de segurança pública. Nós precisamos fazer um entrosamento entre as forças de segurança pública. E essa é a proposta que eu quero apresentar à sociedade brasileira. Luiz Arthur Nogueira. Bom, Pavinato, queria em primeiro lugar dizer que o ministro Lewandowski tomou posse no dia 1º de fevereiro deste ano. Portanto, ele já completou 6 meses e meio no cargo. Ele tem um orçamento de 21 bilhões de reais. E eu pergunto, o que ele fez até agora para melhorar a organização da nossa polícia? Até agora, aparentemente, não fez nada. Então, acho que está na hora do ministro Lewandowski falar menos e agir mais. Agora, quanto a dizer que o crime organizado é muitas vezes mais organizado do que o Estado, isso é dizer o óbvio. Até porque a gente sabe que o Estado é desorganizado. E trazendo para a economia, que é o meu mundo, a gente sabe que as estatais são desorganizadas. Por isso que a gente defende aqui a privatização. Porque o setor privado é muito mais organizado que o setor público, é muito mais eficiente que o setor público. Ou seja, Pavinato, está na hora do ministro falar menos e agir mais. Ele não contou nenhuma novidade, meu ponto era justamente esse. Todo mundo sabe que a máquina estatal é extremamente burocrática, extremamente desorganizada, gigante, abocanha assim uma quantidade de impostos que é aquele dinheiro que a gente é obrigado a pagar, completamente absurda. E aí ele fala aquilo que todo mundo já sabe e o que me incomoda é que ele atribui essa desorganização à forma como as polícias brasileiras são organizadas, né? Ele fala que o crime é mais organizado e que há uma desorganização nas polícias. E é aí que é o pulo do gato, né? Porque, na verdade, não é uma questão bem policial. Ele fala que o policial está meio amarrado para combater o crime, né? Para combater a criminalidade. Esse nó, digamos assim, que o policial encontra quando ele vai combater a criminalidade, vem muito mais da ideia de que no Brasil o crime compensa, vem muito mais na ideia de que as nossas penas não são severas, de que os atos infracionários ou os atos contra a propriedade privada, os atos contra a vida dos outros é muito relativizado dentro da nossa sociedade e, portanto, vem muito mais disso do que de uma desorganização policial. Há um tempo a gente já está falando aqui, né? Ele fala isso, na sequência ele lança essa ideia da PEC, né? Da PEC para fazer com que a PRF tenha um aumento de poder. Então, quer dizer, a gente está falando sobre uma centralização de poder coercitivo e um possível choque de poder entre a polícia, a PRF, e as polícias estaduais, né, as polícias militares estaduais. Então ele está usando um problema legítimo no nosso país, que é o problema de criminalidade, para tentar fazer um pulo do gato ali, para tentar passar essa questão de concentração, de poder e tal, o que é um pouco perigoso. Então, além de falar obviedades, além de ter um grande orçamento na mão, além de estar dentro de um país que trata o crime de maneira completamente coercitiva, afinal, vale lembrar mais uma vez, né, o presidente do nosso país acha que não tem problema em roubar um celular, porque é só para tomar uma cervejinha, enfim, ele tem toda essa relativização do crime
tem ainda esse pulo do gato de centralização do poder, né, do braço coercitivo do Estado, que são as polícias. E a AGU, né? Você não pode criticar. Aí eu pergunto, Dani, porque eu fui processado pela AGU a pedido do antigo ministro da Justiça, Flávio Dino. Né? Como é que se pode dizer que há crime organizado no Brasil e que ele é capaz de comandar o Estado? E agora vem o novo ministro da Justiça e diz, e corrobora e confirma o que eu falei. Olha, Pavinato, eu lembro bem dessa sua fala e o que você disse foi basicamente o que já está consolidado, não só no que nós podemos observar, mas também em estudos que já foram realizados. Por isso que quando a gente fala sobre esse tema, ou até quando o ministro coloca sobre essa questão do crime organizado, muitas vezes não é sempre ser mais organizado que o próprio Estado, na verdade a gente está trazendo, como já colocaram aqui à mesa, que é uma obviedade. Mas para além, eu vou até na linha do raciocínio que o Arthur, a Geise estava apresentando aqui também, sobre a própria linha de atuação, dos governos petistas, porque nós temos vários governos petistas que assumiram aqui no Brasil ao longo dos anos, que é aquela linha de raciocínio e que você tem que cada vez mais limitar a atuação dos policiais. Então, cada vez mais, os próprios policiais, eles têm limitações de atuação, seja por limitações até da forma como eles devem lidar, e também, muitas vezes, limitações até mesmo de julgamentos sobre a sua própria atuação. Não quero dizer que eles devem atuar sem nenhuma ética ou sem nenhum freio, não. Até porque as polícias militares, e a polícia no geral, elas têm em si já diversas regras que elas precisam seguir dentro da corporação. Mas quando você tira eles dentro da corporação e começa um julgamento fora, aí não há algo que justifique. Então, para além dessa questão do entrosamento, ele fala do entrosamento, mas fala também da falta de articulação, nos níveis federal, estadual e municipal. Isso já vem ao longo dos anos, mas como é que você vai resolver algo que não deveria ser complexo, mas sendo que você tem todas essas linhas de atuação para conseguir cada vez mais limitar a atuação dos policiais? A conta não fecha. Professor Suano. Eu vou ser muito rápido em relação a isso, que o crime organizado, ele tem mais organização, não é à toa que se fala crime organizado, né? Até a expressão já diz tudo. Já tem muito tempo que eles passaram a entender de política, talvez até mesmo naqueles redutos lá em que se reuniu presos políticos com bandidos comuns, mas que eles passaram a entender de política e passaram a trabalhar por uma forma de se sobrepor ao Estado e ocupar, fazer parte do aparelhamento do Estado que veio por intermédio de alguns núcleos políticos e ideológicos. Então já tem muito tempo que isso é notório. O que me assusta é vindo Sua Excelência o Ministro dizer que o crime organizado às vezes é mais organizado que a polícia. Da minha perspectiva, a ideia dele é muito simples. Ele quer dizer, olha, o crime organizado conseguiu se infiltrar, nós não temos nenhuma culpa com isso, a culpa é de um pretérito, e nós precisamos ter maior organização. Mas da perspectiva dele, a organização está tudo centralizado no governo federal e supostamente nas suas mãos, como se ele entendesse de polícia, afinal de contas. Na realidade, é apenas uma tentativa de garantir a centralização. A Polícia Rodoviária Federal já vai ser aquilo que ele quer, que é uma tropa federal, para, no futuro, talvez, defender o regime. Ele só precisa ter um escritório de centralização e desrespeitar o Pacto Federativo, basicamente. É o bolivarianismo, é a receita do bolivarianismo.